Vou precisar. Bom, queridos, livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. A partir do versículo 10, nos fala sobre a armadura de Deus. Na realidade, aqui a armadura de Deus deveria ser a armadura da igreja, né? A armadura da igreja, as armaduras de Deus entregue à igreja. A partir do verso 10, Paulo escreveu aos Efésios, uma cidade muito bombardeada, né, os crentes muito bombardeados por principado e potestade. E nessa feita Deus usa Paulo e ensina a igreja de Efésios a se proteger, ou não como um campo de batalha sem armamento, ou não ter com quem guerrear. Se tem armas, então é para guerrearmos, mas se não tem armas, como guerrearemos? Como Paulo disse, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha, né? Como igreja, nós precisamos nos habilitar com essas armas, porque as armas já estão na mão da igreja. Nós temos as armas de Deus. Essas armas, ela tem uma finalidade, e a maior finalidade dessas armas é você se defender. Então, hoje Deus vai armar você, vai estabilizar a sua fé, e com as armas que você já tem, você vai continuar vencendo e vencendo e vencendo até que Jesus volte. Amém? Nós estamos em um pensamento de trazer a essência da identidade da igreja. Eu e você somos igreja, nós somos um corpo, e como esse corpo é igreja, nós precisamos mais do que nunca nos protegermos, e essas armas ela serve para nos proteger. Esse texto fala de guerra espiritual, fala. Queridos, eu vou falar de termos, eu vou falar de armamento, eu vou falar de proteção, eu vou falar de escudo, eu vou falar da providência de Deus em relação à sua proteção, à minha proteção. Depois, no decorrer da palavra, vou explicar por que eu vou estar falando sobre esse armamento, porque senão a gente vai ter que falar de outras coisas, e aí a gente não vai sair daqui com uma mensagem concisa, para que eu e você possamos crescer tanto na graça como no conhecimento da palavra de Deus. Quanto aos mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabalável. Estais, pois, firme, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz,
embrasando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito para isto, vigiando com toda perseverança, súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para que com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me convém, como me cumpre fazê-lo. Essa é uma das cartas que Paulo escreve, queridos, muito apaixonante. Primeiro que Paulo aqui está preso. Preso pela corte romana, preso pelos opressores, também para cumprir uma chamada, para cumprir o desígnio de Deus. Nem tudo que é ruim que acontece na vida da gente é para o nosso mal. Vocês observaram aqui no texto que Paulo está dizendo que existe o dia mau? Existe o dia mau, o dia da provação, o dia da dor, o dia da angústia. Por isso aqui no versículo 10 ou no versículo 11, Paulo diz assim, olha, revesti-vos, revista-se poder espiritual. Poder espiritual vence poder espiritual. Poder aquisitivo vence poder aquisitivo. Por exemplo, as Forças Armadas, elas têm os seus poderes. Quando o país está em crise, em que o parlamento, a República Brasileira, está em desordem, não consegue conduzir a casa e fazer voltar a fazer com que o país venha continuar o seu progresso, o país ou a presidência da República é tomada pelas Forças Armadas. É um poder que as Forças Armadas têm. Já houve um tempo de um rumor em que o Brasil, por algumas vezes, foi ameaçado de ser, do país ser governado pela força do exército. Imagine o país sendo governado pelo exército, querido. Quem já serviu o exército aqui? Eu não servi, mas gostaria de ter servido. No ano em que eu fui dispensado, entrei em um outro exército, que até o dia de hoje eu tenho procurado me colocar como soldado desse exército. Cada um de nós somos um soldado do exército de Deus aqui na terra. Deus tem vários exércitos. Tem os exércitos das estrelas, os exércitos dos ares, os exércitos na terra, os exércitos de praga de gafanhoto. Jesus, lá em Joel fala, esse é meu exército. Então a força, a força que a igreja tem, o poder que a igreja tem, ela só está abaixo de Deus. O poder espiritual da igreja, que pode mover principados e potestades. Para conhecimento, irmão, principado não é só demônio. Principado e potestade
também se vailece de poder aquisitivo, poder do exército, poder das forças armadas, poder da presidência da república. O presidente, ele é um principado, porque ele é um general, ele governa o país, então ele é um principado. Os que estão abaixo deles podem se considerar como uma potestade que governa uma cidade, um estado, compreende? Então, a gente precisa entender que a linguagem bíblica, muitas das vezes ela fala por metáforas, mas muitas das vezes a Bíblia fala claramente para que a igreja seja edificada. E aqui, queridos, eu posso dizer que nessa metáfora que Paulo está desenhando aqui, revelando o poder da igreja para os efésios, para que eles se defendessem dos inimigos, dos opressores. Ora, Paulo estava preso porque foi oprimido, bateram em Paulo, tiraram o sangue de Paulo. Então, esses poderes, meus irmãos, eles estão aí, eles estão nos céus atmosféricos. E aqui eu quero falar, querido, para início da nossa conversa, que o principado e a potestade está dividido em uma hierarquia de domínio demoníaco, como também existe príncipe do exército de Deus. Quando já ouviram falar no Antigo Testamento que alguém chegou e perguntou do anjo: quem é você? Ele disse: eu sou príncipe do exército de Deus. Príncipe é alguém que está acima de um outro alguém, de uma outra classe de grupo de pessoas, ou de um comando, de um exército. E aí nós encontramos aqui Paulo aparelhando os discípulos de Éfeso para que eles pudessem se proteger, para que eles pudessem se defender. Já dizia um especialista no exército de armamento, diz que a melhor conquista não é o avanço, é a defesa. Porque quando você se defende, então enquanto você estiver se defendendo, enquanto você estiver com as suas armas se defendendo, o teu inimigo, uma hora dessa, ele vai ver que ele não vai ser páreo para você. E o que ele vai fazer? Ele vai desistir de você e vai bater retirada. Entendeu? Em vários aspectos, em vários sentidos da vida também. Você pode estar travando uma batalha, uma guerra no seu trabalho, que você não pode ir contra o príncipe que está lá, mas ele consegue tirar, ele consegue te irritar, consegue fazer com que você muitas das vezes até peque. Mas se você usar as armas que você tem e se defender com as armas que você tem, você vai vencê-lo. Ele vai cansar e você vai matar ele no cansaço. Em algumas situações, de alguns testemunhos por aí, pessoas se converteram porque judiaram tanto daquele crente que ele desistiu de judiar o crente para ser igual àquele crente, porque nunca viu na vida alguém ser judiado e continuar dizendo: eu amo, eu te amo, e sorrindo. As milícias da nossa guerra, as armas das milícias da nossa guerra estão na mão do Senhor.
E se essas armas que ele deu à igreja é equivalente ao poder do Espírito Santo, então nós precisamos aprender a usá-lo, até como defesa no dia do desemprego, da escassez, da enfermidade, das dores, da contrariedade, da angústia, da solidão, enfim, somente se estivermos revestidos é que conseguiremos vencer tudo isso. Por isso que Paulo disse, irmãos, que quanto aos mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura. Lá no versículo 3 ele vai dizer, para que você possa permanecer, ficar firme. E agora nós vamos aqui então, queridos, entrar nesse mérito, e nós vamos falar de 5 armas, 5 características de armas espirituais que a gente não vê, mas está em nós. Poderia ser 8, poderia ser 12, poderia ser 10, mas são 7. E essas 7 é suficiente para que eu e você possamos resistir o dia mau. Pode estar ou pode não estar. Está porque ela é para a igreja, pode não estar por nós não sabemos utilizá-las. Então vamos, queridos, navegar nessas águas e olharmos para esse prisma de que as armas, elas têm um objetivo de contra-atacar ou se defender. Como por exemplo, a primeira característica aqui que nós vemos aqui é do cinto. Para que serve o cinto? O cinto, ele é uma forma de proteger. Então vamos entender isso. O cinto da verdade. Diga comigo, cinto da verdade. Cinto da verdade. Ok. O cinto da verdade é a primeira parte da armadura de Deus. É a verdade. E isso porque a verdade é um aspecto fundamental do caráter do nosso Deus, como está escrito em João capítulo 8, versos 32. E conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Também em João capítulo 17, versículo 17, está escrito, ele orou ao Pai e disse, Pai, eu te peço que o Senhor os guarde na verdade. Os guarde, porque a tua palavra é a verdade. Então a verdade, ela é um cinturão de justiça. Ela sustenta, ela sustentabiliza a nossa vida e nos dá um sentido de quem nós somos e qual é a nossa identidade nele. Como também não podemos ser resistentes. Capítulo 2, capítulo 15, 2 Coríntios 15, versículo 2, nos diz que nós não podemos ser resistentes à verdade, temos que ceder à verdade e resistir à mentira, como diz Tiago. Resistir à mentira, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, à mentira, e certamente ela fugirá de nós. Então, como na cruz, querido, Jesus se entregou a Deus
se entregou ao Deus da verdade. A igreja está fundamentada na verdade. Nós estamos fundamentados na verdade. Este é um fundamento eterno, por isso que ele preza por isso. Então devemos nos cingir como o cinto da verdade. É aquilo que segura suas calças? Pode ser. Mas o cinto aqui que Paulo está falando segurava a armadura, que trazia uma certa proteção, porque esses mesmos, lá no Antigo Testamento, o cinto falava-se de quê? De autoridade, de profeta. Todo profeta ele carregava um cinto para demonstrar a autoridade que ele tinha. A igreja tem um cinto da verdade e ela tem a autoridade de Deus para se defender do inimigo. Então a verdade é como um cinturão que nos sustenta. O que sustenta e sustentabiliza a igreja na terra é a verdade. É a palavra da verdade. É aquilo que Jesus falou para Deus: santifica-os na verdade, porque a tua palavra ela é a verdade. Então é uma sustentabilidade da igreja, o cinturão que é permanecer continuamente trabalhando, labutando por causa da palavra da verdade. Também a verdade fala de comunhão, querido. Se eu disser que eu tenho comunhão com Deus, eu não tenho comunhão com meu irmão, a Bíblia diz que eu sou o quê? Mentiroso. Então eu não tenho cinto da verdade. Porque cinto também fala comunhão, de unidade. Cinto segura a unidade dos órgãos do corpo. Que as milícias do inimigo contra a nossa vida só tem validade se não houver verdade no que estamos pregando. Então, o nosso lema como pregoeiros, como ouvinte da palavra, devemos procurar ajustar, apertar o cinturão, afrouxar um pouco o cinturão para que fique na medida correta. O segundo aspecto desse módulo, dessa ação, dessa arma, é a couraça da justiça. Diga comigo, couraça da justiça. Couraça da justiça. A couraça é a parte da armadura que protege o peitoral, essa parte da frente, a couraça da justiça, as costas, o pescoço, até o final da costela. Quem já viu um armamento como esse, quem já viu o filme romano, sabe que essa couraça, ela tanto protege na frente, como protege a parte de trás, mas também protege a lateral. Essas armas, essa atmosfera aqui que eu estou falando, ela é tão intensa, querido, que aqui nessa linguagem nós notamos como Deus transcende a palavra da revelação para nós. Porque essa armadura, ela está protegendo aqui todo um corpo
e guardando os órgãos, para que não seja atingido por uma flecha, ou por uma espada, para dar autoproteção para o soldado. Lembra de Davi? Vestiram Davi com a armadura do seu mentor, de Saul. Mas Davi não conseguiu andar com as armaduras dele, porque Davi tinha outras armas, e ele tinha habilidade com as armas que ele usava. O importante também ressaltar, querido, que cada um de nós temos habilidade diante de Deus para resistir o diabo, com as armas que ele entregou em nossas mãos. Como por exemplo, quem prega a palavra, que se consagra, que se consagra, que se santifica para Deus, é uma forma dele estar se guardando, se fortalecendo. Quem canta, que gosta de cantar, consagra a sua voz para Deus. Quem toca, gosta de tocar, que consagra a sua vida para Deus, para ver uma manifestação de Deus no templo, na igreja. Aquilo ali fortalece uma forma de proteção para ele. Então, dentro desse órgão da igreja, existe vários órgãos dentro da igreja que possivelmente estão sendo guardados por essas armaduras. Porém, se a armadura, não houver armadura para se guardar, facilmente o inimigo conseguirá atingir algum órgão dentro da igreja, dentro do contexto da igreja. E consegue até muitas das vezes matar. É por isso, querido, que Deus está dizendo hoje: revesti-vos das minhas armaduras, revesti-vos dessas armas, para que depois de vencer, você continue firme, 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 e que as suas armas sejam poderosas em Deus para se defender do dia mau. O dia mau, ele vem na vida do crente, e aqui isso aqui é inevitável. Todos nós um dia vamos ter um dia mau na nossa vida, assim, insuportável, insolúvel, como por exemplo, perder um ente querido, como por exemplo, de repente, a casa pegou fogo, aquela pessoa ficou sem nada, mas ficou com a vida. Mas ela está passando o dia mal dela, como Jó passou o dia mal. Qual era a proteção de Jó? A fidelidade e integridade de Jó fez com que ele resistisse o dia mal. Então, a mesma característica da fidelidade a fidelidade da igreja para com o Senhor pode resistir o dia mau e permanecer firme, mesmo que doa, mesmo que, assim como o apóstolo Paulo está aqui preso em cadeias, mas a sua alma estava livre e ele estava protegido e guardado pelo Senhor, porque ninguém tocava na alma de Paulo, porque Paulo precisava cumprir seu propósito. E era justamente escrever cartas para as igrejas e o evangelho para os gentis. Inclusive, essa carta é uma das epístolas de Paulo que nos favoreceu. E isso que está acontecendo aqui hoje, esse culto aqui em Manaus, Amazonas, aqui no Brasil, é consequência dessas cadeias. Porque Jesus disse a ele: você vai pregar para os gentis. Gentis são todo aquele que não é judeu. Ou tem algum judeu aqui? Então, olha o quão poderoso é, queridos. A igreja resistiu o mal, resistiu o dia mal. Eles foram mortos, eles foram decapitados. Porém,
Deus os protegia, porque a sua proteção estava no Senhor, e eles conseguiam vencer, porque eles tinham uma couraça de justiça na vida deles, e a justiça da vida deles era o Senhor. Então, de acordo com a revelação do Espírito Santo através de Paulo, somente resistiremos firme no dia mau, se a integridade, a pureza, a santidade foram presentes em nossa vida. E aí você vai resistir ao dia mau. Então, existe essa couraça, e essa couraça, ela é invisível, e ela está acabando de ser anunciada, como ela pode ser usada, ou como ela existe em nós, através da pureza, através da santidade, de integridade, pureza, santificação, para poder resistir. O cristão sincero não pratica a corrupção. Ele é sincero em seus procedimentos justos, em seus negócios. Um bom exemplo desse fator é Jó, capítulo 1, verso 1. Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus. Íntegro, reto e temente a Deus. Íntegro, reto e temente a Deus. Isso estava guardando a vida de Jó. E isso era uma couraça de proteção na vida de Jó. Então, essas armas, ela é para a igreja. Elas devem estar em nós. A couraça para se proteger. Se proteja do mal, se proteja do pecado. Se proteja através de louvores, através de orações, da palavra, do fortalecimento espiritual. Se proteja para você não ser atingido pelo seu adversário. Então, depois dessa couraça, da couraça, ele vem nos calçar com o evangelho da preparação da paz. Quando se fala de calçar, se fala de caminho. Os nossos caminhos não são do Senhor, e nem os caminhos do Senhor são os nossos. Mas para permanecermos, precisamos calçar, nos preparar com o evangelho da paz, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz. Paz aqui, de acordo com Strong, que é o mesmo que forte, um pastor pregador do século XIX. Esse cara é muito fera, porque tudo e a maioria das coisas que a gente prega aqui são conceitos. Os conceitos e a interpretação de hermenêutica, de fazer exegese do texto para trazer o sentido correto da palavra, a revelação da palavra, para que eu e você não sejamos confundidos. Deus usou homens para que outros homens pudessem ficar firmes. Então eu posso ser instrutor de alguém e dizer para alguém: olha, você está correndo um grande perigo, saia daí. Esse caminho que você está andando não está certo. Arrependa-se, volte, pare, dê meia volta e volte a olhar para Cristo. Volte para o caminho. Você sabia que a igreja dos primórdios, ela não era conhecida como a igreja primitiva, ela era conhecida como a igreja do
caminho. Quer ver? Quando Jesus se revelou como Salvador, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque já a igreja que Jesus restabeleceu foi a igreja do caminho. Em Atos dos Apóstolos você vai ver alguém perguntar: você já é do caminho? A igreja do caminho. Por que do caminho? Porque a igreja do caminho, ela tem uma preparação na caminhada. Fortaleça-se com o evangelho da preparação. Com o evangelho da preparação. O evangelho, calçai vossos pés com a preparação do evangelho da paz. Porque nosso Deus é longânimo e misericordioso. Porque senão muitos, não poucos, já tinham se escafedido nesse mundo de trevas. Por isso, queridos, Paulo diz assim: por essa causa eu me ponho de joelho por vós, por causa de fraquezas, por causa de tanta debilidade na igreja. E aí Paulo precisava romper em fé, em seja ajudar ele. Olha da igreja de Efésios: orai, mas também orai por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra e o ministério da palavra. Então, queridos, olhe bem que a paz aqui está também relacionado à comunhão, à conquista, o relacionamento com Deus, o relacionamento com os meus irmãos. Seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso está revestido com a preparação do evangelho da paz. Seguir a paz com todos. A pergunta é: você tem paz com seu irmão? Você está em paz com seu irmão? Você quer ver uma coisa, irmão? Ninguém pode dizer que está bem se o seu espírito está perturbado, não está em paz, está perturbado. O dia mau está na porta dele e pode se agravar. O dia mau, isso pode destruir a vida dessa pessoa. Então, calçar-se com o evangelho da paz é estar em paz com seus irmãos, em comunhão com seus irmãos. Isso fortalece o quê? O poder de Deus na sua vida. E isso te dá uma identidade. Esse é o evangelho da mentira, né? Então, eu estou falando aqui, queridos, para que a igreja, tanto quem me ouve aqui, como quem está lá em casa, ouça uma pequena palavra e receba a palavra, para que você seja edificado pela palavra. O escudo da fé. Eu tenho o escudo da fé na minha mão. O escudo romano era um escudo muito grande e quadrado, que protegia todo o corpo de um soldado romano. Botava aqui na frente aquele escudozão e e aí um ia de frente para o outro, um vinha lá com espada e ele se protegia aqui com o quê? Com o escudo, com o escudo, para que não seja atingido,
não seja atingido. Use esse escudo, o escudo da fé, o restabelecimento de uma boa defesa e uma das estratégias de batalha mais antiga da história. Tomou um registro disso no livro desse estrategista que eu falei agora há pouco para vocês, da arte da guerra. Esse cara, ele enfatiza exatamente isso. A proteção é a melhor forma. A proteção, a defesa é a melhor forma. É a melhor forma, que a invisibilidade está na defesa. Quando se defende. Então eu preciso me defender. Deus não ensinou nenhum crente a ir atrás de demônio. Crente que anda atrás de demônio, possivelmente tem demônio. Porque qual é a intenção dele de ir atrás de demônio? Eu vou atrás de demônio, eu vou atrás do demônio, eu vou atrás do demônio, eu vou atrás do demônio. O demônio vai te pegar e vai te matar, crente. Deus te ensinou você a se proteger, porque quem guerreia contra ele é o Senhor e não a igreja. As armas dessa milícia, que são poderosas em Deus, que está em nós, nos ensina a nos defender. Então o escudo, a Paulo está se referindo, era o escudo dos romanos, que mostra essa defesa. E aí que defesa, ou que fé a qual Paulo se refere, não é uma fé humana, e nem pode ser. O pensamento positivo ou a sugestão positiva, ele está se referindo à fé salvífica. Você sabe o que é a fé salvífica? É a mesma fé abraâmica, filhos herdeiros de Abraão, que possivelmente receberíamos a promessa, e essa promessa se tornou-se uma salvação, a fé salvífica em nossas vidas. É igual aquela questão de, se alguém chegar com você e perguntar: você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza da sua salvação? Se Jesus soar a trombeta, você tem certeza que você vai subir? Você vai ter certeza, sim. Olhe para Jó capítulo 1, versículo 1. A Bíblia fala que muitos serão salvos pelo fogo, mas também a Bíblia diz que aqueles, ou pessoas que você nem imaginava, vão estar lá. A fé salvífica, querido, aqui está relacionada à certeza da nossa identidade, da nossa verdadeira identidade. Se você é cristão, se você não é cristão. Porque eu posso ser cristão aqui na frente de você, gente, mas lá na minha casa eu posso ser o maior dos pecadores dessa terra. Então pergunte para você mesmo, faça essa análise sobre a sua fé salvífica. Como é que está na sua fé? Revestivos da certeza de que você não está labutando aqui para ficar aqui, você está labutando aqui para ir para ali. Quando o Senhor te chamar, você irá para ali. Então a palavra muitas das vezes ela nos confronta
ou quase da maioria das vezes, ela nos confronta para nos dar oportunidade. Hoje Deus está te dando uma oportunidade. Se revista dessa fé. Se revista hoje do escudo da fé, pelo qual podeis apagar todos os dados inflamados do maligno, ou seja, toda acusação do diabo contra a tua vida. É forte ou não é? Você pode apagar. Só existe um juiz entre os céus e a terra que pode te deter. Mas se tu quiseres ainda, hoje você vai romper em fé e você vai apagar todos os dados inflamados do maligno da sua vida. Quantos recebem, diga alguma coisa. Capacete da salvação. Uma das partes mais vulneráveis do nosso corpo é a cabeça. Quem tem moto aí? Quem anda de moto? Algumas pessoas têm moto aqui. Ok? Elas sabem que se elas saírem sem capacete, elas correm dois riscos. Primeiro risco, que pode ser inevitável, é cair, bater a cabeça e morrer. O segundo risco é pegar uma multa e ir lá no Detran pagar. Como diz a pastora Néia, o negócio é aqui, ó, é a mente. Eu gosto dessa frase da pastora. Tem algumas frases que eu gravo dos irmãos pregando aqui, eu gosto e eu sempre falo aqui nas minhas pregações. O negócio está aqui, ó. Por que vulnerável? Porque a cabeça, ela é responsável pelos raciocínios, orientação, equilíbrio. A cabeça sempre foi, em todos os tempos, o primeiro alvo do inimigo em uma batalha. É a mente. Se ele conseguir vencer na mente, ele logo vê e diz, vai descer para o coração. A batalha está aqui na mente e você pode vencer. Não deixe ela descer para o coração. Porque coração é terra que não se anda, né? Mas, queridos, o negócio é sério. Precisamos nos revestir do capacete da salvação. O diabo não age de maneira diferente. Ele tenta nos confundir, nos perturbar com as suas astúcias, com os seus projetos, com as suas malícias. Um dos campos de batalha mais difíceis de manter a firmeza em toda a batalha espiritual, com certeza, é a mente. Está falando da mente, está falando do psique, aonde o diabo, o maior alvo dele é o diabo. A palavra metanoia vem do grego, mudança de mente. Quem não mudou a sua mente precisa mudar. O que Paulo diz: não vos conformeis com este século. E tem muita gente se conformando, vivendo a sua vida, vivendo no seu conformamento, se conformando. E Paulo adverte: não vos conformeis. Ele está falando a mim e a você, igreja, com este século, mas transformai
pela renovação da vossa mente. Mudança de mente. Mudança de mente, uma metanoia. Porque, queridos, uma pessoa com raiva, zangada, ela fica cega, ela fica endemoniada, ela entra em um endemoniamento. Quando ela fica tão com tanta raiva que vira cólera, é quando a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis, não é verdade? Mas quando a pessoa chega no nível de raiva, tanta raiva, que virou a cólera, ela começa a fazer coisas assim, sem pensar. Ela não pensou, ela não teve discernimento, e por isso ela estava vulnerabilizada por alguma coisa. O inimigo consegue entrar nesse campo de batalha e dominar a vida dessa pessoa. Confusão, perturbação, tudo isso pode se proceder a qualquer momento na sua vida e você perder muitas das vezes a razão e agir de forma incorreta. Então, querido, pegue o seu capacete hoje. Coloque o seu capacete literalmente. Claro, espiritualmente falando. Blinde a sua mente. Não permita que vozes estranhas entrem na sua mente. Procure controlar as suas emoções. Pense muito bem antes de você agir. Respire, aspire, respire, aspire. Até você chegar a um bom senso e pensar racionalmente em agir da forma correta. Aí você vai estar o quê? Com o capacete. Você vai estar usando a palavra de Deus e você vai estar resistindo às vozes que tentam entrar nesse campo e minar esse campo e fazer com que você perca as estribeiras. Olha, querido, ser pastor de igreja é um dom de Deus. Ninguém pede para ser pastor, Deus chama para ser pastor. Porque num dia que uma pessoa se candidatar a pastor e dizer eu sou pastor, e não sendo pastor, na primeira leva ele perde as estribeiras. Porque lidar com vidas é amor, é paixão, é paciência de Jó. Lidar com vida, discipuladores que estão aqui, não é para qualquer um. Por isso que Deus escolheu você para ser discipulador, e você não é qualquer um. Então, cuide-se das suas emoções. Te revista. Use capacete. Agora a moda é use máscara. Não é verdade? Para quê? Para se proteger do inimigo invisível, da bactéria chamada Covid. Então proteja a sua mente das vozes diabólica, maligna. O que não é de Deus, diga em nome de Jesus: sai da minha vida,
sai da minha mente. Eu te repreendo, espírito das trevas, potestade, você não tem poder na minha vida, porque na minha vida está o Senhor que fez os céus e a terra, e por Ele vivo e para Ele viverei. Não perca as estribeiras, use o capacete da salvação. Lembre-se que você é salvo. Quando houver alguma situação, um dia desse, minha filha saiu daqui, num culto abençoado, a gente foi para casa. Irmãos, um cara bêbado ia dar de frente para o carro da minha filha. Estava a Sara, o Isaac, mas ia dar de frente. Eu não sei se foi uma freada brusca. Foi a freada brusca que você deu? Eu sei que houve uma proteção ali, de Deus. Porque, irmão, a pessoa que estava dentro do carro, ela estava bêbada, com a cabeça para baixo, não levantou o seu olhar, engatou a primeira do carro, tirou e foi embora. Mas isso é terrível. A gente não pode perder as estribeiras. No trânsito, fila de banco. Você quer ver crente ser aprovado e desaprovado em fila de banco? Não tem aquela fila de receber o dinheiro? Aqui como é o nome? Do benefício. Meu irmão, o que tem de gente murmurando ali? Se você duvidar, a maioria daqueles ali que é crente, que não tem capacete, não guarda a palavra de Deus, e tudo que o diabo fala no ouvido dele, ele fala. Fuxico procede do diabo. Proteja a sua mente, proteja a sua mente, proteja a sua mente, proteja a sua mente. Use capacete, irmão. A última arma é a espada do Espírito. O último elemento da armadura de Deus é a espada do Espírito, ou seja, o instrumento de ataque contra as forças de Satanás, que é a palavra de Deus. O crente só vence só se for pela palavra de Deus. Então hoje, queridos, nessa pregação, Deus está dizendo a sua igreja: se desarme das suas armas, porque a tua luta não é contra a carne nem contra o sangue. Talvez você tenha usado muito armas, mas que não são armas espirituais. E Deus está dizendo ao seu povo: se desarme e use as armas que eu já dei à igreja. Se defenda com ela, viva dela, viva com ela. Use a minha palavra, use a espada. Você quer contra-atacar alguém? Use a palavra. É claro, no espírito de moderação. Fique de pé, igreja do Senhor. As Sagradas Escrituras
é a espada do Espírito. Quem tem uma Bíblia na sua casa? Leia a sua Bíblia. Quem não tem uma Bíblia na sua casa, compre uma Bíblia. Se você não tiver dinheiro para comprar uma Bíblia, ore e diga: Senhor, eu quero uma Bíblia, porque eu quero me defender com a tua palavra. A espada, a palavra de Deus, para se defender. Depois de ter vencido tudo, permanecei firme na oração para resistir o dia mau. Nós vamos comer do pão e beber do cálice do Senhor nesse momento. Quando você comer o pão e beber o cálice, nesse momento você cele essa palavra e diga: Senhor, eu vou me revestir com as tuas armaduras, e a partir de hoje eu me volto para o Senhor e eu mergulharei na sua palavra. Não fique vulnerável à presa do inimigo, porque você pode ser uma presa fácil para ele. As pessoas que caem desse altar, de qualquer altar de igreja, que canta, que toca, que prega, que até faz acontecer, se enfraquece por falta da palavra. E só a palavra da verdade, como Jesus disse: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então se firme com Cristo, se fortaleça nele, volte-se para ele, caminhe com ele, e coma do pão e beba do cálice, até que o Senhor venha. Quantos desejam ceiar com o Senhor nessa noite? Diga amém. Então você é o convidado do Senhor para comer desse banquete espiritual e selar a sua vida, para que você fique bem, não fique mal, irmãos. Procure ajuda. Está doente, está enfermo, procure o médico. Estou falando aqui espiritualmente falando. Procura discipulador, procura o apóstolo, procura os pastores da igreja.